Estamos aqui de volta. Eu sou a doutora Jéssica Pinha, pediatra. E eu sou a doutora Betina Moreira, também pediatra. E esse é mais um episódio do nosso Castelo de Areia. E hoje, no nosso quarto episódio, nós trouxemos um assunto super especial, mas bastante polêmico e muitas vezes difícil. Então hoje o nosso tema é sobre amamentação. Exatamente, Betina. E hoje a gente vai construir e reconstruir tudo o que vocês precisam saber sobre a amamentação. Exatamente, Jéssica. E a gente vai falar aqui não só do seio materno, né, Jéssica? Não, toda a ideia de amamentação em si. E esse podcast, é até bom falar agora no início, que ele tem tanta coisa pra falar, tanta coisa, que acho que nem um episódio só vai ser suficiente pra isso, Com certeza, né, Betina? A gente vai ter que dividir em umas 2 ou 3 partes pra gente conseguir falar de tudo sobre a alimentação em si, né? Da criança e do bebê. Porque a gente sabe, né, Bê, como pediatras, que a gente sempre orienta isso para as famílias, obviamente, que o ideal é que a criança ela seja amamentada até o 6º mês de vida, pelo menos de forma exclusiva. Exatamente. Essa é a recomendação. Isso. E que ela mame peito até os 2 anos de idade, mais ou menos. Pelo menos até os 2 anos. E a aí, partir dos 6 meses, é alimentação complementada, né? Exatamente. E aí, na verdade, ela decide, né, em teoria, quando é que ela para de mamar. Exatamente isso. Mas nem sempre isso é possível ou provável. E aí que a gente entra pra vir aqui no nosso podcast ajudar vocês a desconstruir alguns mitos, né, Bê? E eu acho que a gente pode começar falando sobre os principais benefícios da amamentação, né? Então, quais são os benefícios que gera a amamentação em seio materno para a criança e também para a mãe, né, Jéssica? Para o bebê, sim, a gente sabe que vai ter um maior fortalecimento imunológico, tem maior vínculo afetivo entre mãe e bebê. O leite materno, ele é propriamente o único leite que vai ter a passagem do anticorpo, né? Nenhum outro leite vai ter esse componente super especial. Então, eu falo normalmente que é uma vacina líquida. Exato. Você tá vacinando o seu filho e é por isso que é tão importante até na sala de parto, a gente faz a Golden Hour. Isso. Que é colocar o bebê junto com a mãe e nesse momento, se tiver possibilidade, a gente já coloca o bebê no peito pra ele poder pegar aquelas gotinhas de colostro, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Às vezes as mães falam assim, caramba, né? Eu não tô vendo meu leite descer aqui logo ali quando a gente passa a visita na maternidade. E lembrem-se que o colostro, ele realmente sai muito pouquinho, é um leite bastante ralo e claro, mas é muito importante, é o que a Jéssica falou, é a chamada vacina natural. Então, o pouquinho que você já dá pro seu bebê já é incrível, né, Jéssica? E essa já é a primeira frase que eu falo normalmente quando eu falo de amamentação. O que você conseguir oferecer pro seu filho já é suficiente. Exatamente isso. Não é só o aleitamento, não é só a nutrição. Exato. É a saúde, né, que é a vacina natural. E o vínculo também, né, Bea? Concordo. E até em relação à mãe, gente, isso que a Jéssica falou sobre o Golden Hour é muito importante, porque quando a gente estimula o bebê ali no seio da mãe, isso pra mãe é importante, né? Porque aumenta a liberação de ocitocina, contrai o útero mais rápido, reduz o risco de sangramento, a longo prazo reduz o risco de câncer de mama, de ovário, né, Jéssica? Nossa, de tudo, né? Exato. Câncer de mama, câncer de ovário, sangramento, útero volta pro lugar, o corpo também volta pro lugar mais rápido. E pro bebê também, né? Diminuir o risco de obesidade, de diabetes, de doenças comuns da infância. E eu acho que é importante só a gente frisar o seguinte, gente. Hoje em dia, existe no mercado as nossas fórmulas infantis, né? Antigamente, há muitos anos atrás, existia só praticamente o leite de vaca e o seio materno. Mas tudo evoluiu, né? A medicina evoluiu. E hoje em dia, a gente tem a possibilidade das fórmulas. E as fórmulas, elas tentam se aproximar ao máximo ao leite da mãe. E graças a Deus, a gente tem esse advento, né? Porque muitas crianças, às vezes, realmente precisam do uso de fórmula e ela tenta se aproximar ao leite materno. Proteína, caloria, né? Enfim, isso a fórmula tem. Não tem a imunoglobulina. A única coisa, exatamente, seria o anticorpo, que o leite materno, que propriamente é o único leite que vai ter. Mas amamentar, Betina, também não é tão fácil assim, tá? Exato. A gente tem que desmistificar isso, porque tudo parece, quando a gente tá grávida ou quando a gente começa, assim, né, a elaborar a ideia de ter um filho, tudo parece uma grande propaganda de margarina, sabe? Um comercial. Gente, que a ainda mais nasce, Instagram. E aí você vai e tal. Eu, por exemplo, cara, minha experiência com a minha primeira filha foi horrível. Foi péssima. Socorro. Péssima. Eu achava que eu era pediatra, que ia ser super natural. Eu já sabia os sinais da pega, né? Porque a gente tem a teoria tava linda ali na minha cabeça. Eu ensinava as mães. Eu já fazia parto. Eu passava visita em maternidade. Eu falava, olha, não, é só colocar o bebê que vai... Cara, quando a Alice pegou o meu peito,
Eu pensei que fosse morrer. Eu falei, é isso? Socorro. É isso? Horrível. Não, e eu falo muito isso com as minhas pacientes, porque às vezes essa onda de Instagram tem muito isso, né? De que o bebê já vai sair, já vai pro peito, vai mamar, vai ser mil maravilhas, e às vezes as pessoas têm isso na cabeça. E gente, não é assim, né? Amamentar muitas vezes é difícil e é desconfortável no início, igual a Jéssica falou. Amamentar é uma construção e uma reconstrução. Exatamente. Porque tem você ali que tá fragilizada do parto, você tá cheia de dor, teu corpo tá sofrendo transformações hormonais. Tem uma criança que tá morrendo de fome. E que tá aprendendo ainda também como respira, como mama. Não, e tem mais. O bebê não tá nem aí pra você. Ela tá sugando e acabou, entendeu? Preciso mamar. É um instinto, né? E aí isso dói pra caramba. Dói, arde. E isso é importante, né? O início da amamentação, geralmente, para a maioria das mulheres, cursa com dor, com desconforto, mas é uma coisa que a gente fala, quando é uma dor que dura a longo prazo ou uma dor muito intensa, aí a gente também tem que ligar um sinal de alerta de que também não é o normal. Então, o que foi que não aconteceu comigo? Porque na época que eu tive a minha primeira filha, já vai fazer 15 anos, já Alice, não tinha assessoria de amamentação, não tinha doula, não tinha nada disso, não tinha fono, né? E a Alice tinha um freno da língua horroroso, que eu só descobri bem mais tarde. Então, amamentar pra mim não era tão prazeroso, doía. Exato. Sangrava, meu peito sangrava. Olha só, normal, gente. 2-3 meses com o peito sangrando. Com certeza, exatamente. É esse longo prazo, né? Esse longo prazo não dá pra ser assim, né? Então, vocês têm que também ter o acompanhamento com o pediatra pra conseguir intervir ali, né, Jéssica? Porque existem milhares de coisas que podem acontecer. E tem até uma história engraçada, Betina, que até uma vez eu falei assim, não, você não pode passar nada no peito, né? Isso que a gente fala. Passa as pomadas específicas, faz o laser. Eu tava tão desesperada de dor em casa, tão desesperada. Meu peito sangrando, a criança berrando. Ai, meu Deus. Aí abri a geladeira, tinha uma banana. Meu Deus. Aí eu peguei a caixa da banana e passei no peito. Mas cara, o que eu tô fazendo? Entendeu? Tem essas superstições, né? Isso é engraçado. Tá tudo errado, mas eu já escutei gente falando também assim, de preparar a mama antes do bebê nascer. Passar bucha vegetal, puxar ali o mamilo com seringa. E isso é muita superstição, né, Jéssica? Isso aí não existe, né? Não vale a pena. Espera a criança nascer, porque o seu próprio corpo vai se preparar. A gente tem os estímulos hormonais, né? Fala, nasceu. É isso. A cabeça prepara a sua mama para produzir o peito e para ter o estímulo de continuar produzindo. E lembrem que a principal forma da gente conseguir aumentar a produção de leite materno da mãe é com a sucção do bebê ou com a bomba elétrica. Então, quanto mais a gente estimula, maior vai ser a produção de leite materno. Outra coisa também que ninguém te conta é que amamentar dá sede pra caramba. Dá, né? Eu sentava pra amamentar, já tinha que ter um copo d'água do meu lado. Era imediato. E outro dia eu sonhei que eu tava amamentando e me deu sede, você acredita? Meu Deus, que... Não, mas o leite materno, ele é composto, gente, 98% de água. É água. Então, realmente, a mulher só passa a maior parte ali também de água pra criança. Então, a mulher precisa se hidratar, precisa ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada pra conseguir ajudar ainda mais na produção de leite. Você sabe outra coisa que ninguém te conta também? Da apojadura. Eu não sei se as pessoas sabem o que é apojadura, né, Betina? Que é quando efetivamente o seu corpo entende que você teve um filho. E aí, você prepara o seu corpo, aí a sua mama, de um dia pro outro, triplica de tamanho. Dói, parece que colocou silicone, assim. Hoje fica vermelha. E aí, dói pra caramba e você pode ter febre, né? Isso. Eu lembro que eu sentei na cama, eu comecei a sentir calafrio. Eu falei, gente, eu acho que eu tô morrendo. Eu acho que eu tô com uma sepsis, que é infecção generalizada. Aí depois eu olhei, não, minha mama tava gigante, cheia de leite. Sim. O momento da apojadura acontece do 3º ao 5º dia ali no pós-parto. E a gente fala que é propriamente a descida do leite, né? As mulheres sentem ali descer o leite, independente da sucção do bebê. Começa a escorrer ali pelo sutiã, é a fase que todo mundo gosta, porque consegue ver propriamente o leite materno. Bom, e agora vamos aos exemplos práticos, né, Jéssica, propriamente. Vamos falar aqui como que seria uma pega ideal ali no seio materno, né, do bebê no seio materno. Então, gente, primeiro, boca do bebê tem que estar bem aberta, a cabeça do bebê sempre voltada, claro, pro seio da mãe. A gente fala que o lábio inferior tem que estar sempre voltado para baixo, então, às vezes, pega o dedinho mindinho, coloca ali no lábio inferior do bebê para colocar para baixo. Tem que ter mais areola visualizada acima da boca do bebê do que abaixo. E o
bebê não pode ficar fazendo aqueles barulhinhos de estalido, como se você estivesse ouvindo ali uma sucção. Isso aí significa que também tem uma pega inadequada. E em relação à posição, Jessi? Em relação à posição, tem que ser uma posição confortável. Você tem que estar num ambiente acolhedor, sem muita gente falando em cima. Você tem que estar realmente conectada com o seu bebê. E aí você pode amamentar, né? Da forma tradicional, que é o bebê no mesmo eixo que você, amamentando do lado da mama que tá ao seu braço, na posição invertida. Exatamente. Para quem tem mamas pequenas, pode amamentar até deitado, mas só quem tem mamas pequenas, porque tem risco de sufocamento, né? Quando a mãe tem a mama muito grande. Já vi acontecer, gente. Né? Ela pode dormir em cima do bebê e o bebê pode acabar sufocando. Sim. Ela pode amamentar com a criança sentada também. Depende da posição mais confortável pra mãe, né? O mais importante é o conforto, né? Isso. E lembra sempre de que o bebê ele precisa estar bem apoiado pra gente conseguir ter maior sucesso. E lembrem também de que uma pega inadequada gera alterações no mamilo da mãe, né? Fica com fissura, pode ter muita dor, é aquilo que a gente estava falando sobre as coisas que podem estar erradas e que precisam de uma avaliação médica. Que foi o que aconteceu comigo, né? Exatamente. Mas então, Jessi, vamos falar agora em relação às mães que não amamentam propriamente do seio materno. Pois na verdade, rola uma pressão absurda, né? Uma pressão da sociedade, uma pressão da mãe em cima de si mesma. Exato. Porque se todo mundo consegue, abre aspas. Isso. Por que eu não tô conseguindo amamentar o meu filho? O que tá de errado? A minha irmã mesmo, ela teve uma experiência horrível da amamentação, assim, ela infelizmente não conseguiu. E ela sentiu muito esse peso do, vou ser uma mãe pior, começou a chorar, porque não tava conseguindo, porque ia ter que mudar pra fórmula infantil, o bebê não tava ganhando peso. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, né? Que não é porque você não está conseguindo amamentar o seu filho em seio materno que você é menos mãe por isso. Existem outras formas da gente fazer esse vínculo, por exemplo, a mãe fazer o contato pele a pele com o bebê e ofertar ali a fórmula pro bebê, ou às vezes ordenhar o leite materno. Tem mãe que tem uma dificuldade para amamentar, mas produz leite, né? Sim, então, assim, eu tenho mães no consultório que fazem isso, então fazem ordenha, tira a quantidade de leite e oferecem pro bebê. Exato, Tem mães que oferecem a fórmula por sonda. Ou pelo meio da translactação, né? Relactação, que a gente chama. Relactação é verdade. Exatamente. Mas assim, independente do dispositivo, seja mamadeira, seja copo aberto, seja colher dosadora, seja por meio da relactação, enfim, nenhuma mulher vai ser menos mãe por não conseguir estar amamentando seu bebê ali em seio materno. Eu acho que a maternidade e esse vínculo vai muito além dessa forma só do seio materno, você né, falou Jessi? a frase, a maternidade está no vínculo, Exatamente. Na conexão que você faz com o seu bebê e estabelecendo também, né, o que é melhor pra ele. Exatamente. Porque às vezes, o que adianta eu ficar ali insistindo numa coisa, a criança não tá ganhando peso, não tá dormindo, tá irritada, que foi o que aconteceu com o Antônio, né? Total. O que adianta se não é uma criança que a gente tá evoluindo de forma saudável, né? Então... E aí é nessa hora, Betina, que a pessoa tem que ter o quê? Um pediatra pra chamar de seu. Total. Lembra do nosso ensinamento número 1, né, gente? Pra acolher a sua dor, pra entender se realmente vale a pena investir ou não, se o leite tá bom ou não. Medicamente, né? Exatamente. O que tá acontecendo com esse bebê? Por que será? Será que ele não tá mamando por causa da língua? Isso. Será que é por causa da produção de leite? Será que é a mama? Será que ele é um bebê mais ansioso? E, gente, uma coisa só que eu queria falar pra vocês. O estresse da mãe interfere totalmente na produção do leite materno. O estresse, ele inibe a produção de leite materno. E que mãe que não tá estressada no pós-parto, no puerpério? Então só é muito privação difícil. De sono, Total. Que a gente vai falar, né, Betina, no episódio mais pra frente. Exato. Só a privação de sono já desanda Isso tudo. é muito difícil. Então, assim, tenham esse conceito, né? Amamentar é incrível, o seio materno é maravilhoso, mas se vocês não conseguirem também amamentar, graças a Deus a medicina dá diversas fórmulas pra gente conseguir fazer o melhor pro seu bebê. E a gente tá aqui pra ajudar vocês. Jéssica, a gente deixou ao longo da semana caixinha de perguntas aí no Instagram em relação à amamentação. E aí a gente separou, né? Aqui, basicamente, algumas das principais. A primeira que eu queria te fazer é o seguinte: o que fazer se o bebê começar a rejeitar o peito? Parece que o bebê, ele tá lutando contra o seio. Isso acontece. Isso acontece até bastante, né? E aí a gente tem que reorientar a família, sentar com a mãe e ver quais são os fatores que estão fazendo com que isso aconteça. Exato. Será que é a produção? Sono do bebê, ele tá irritado? A pega, o sono. E aí você vai tirando, né, os fatores que são de desconforto. E lembre, gente, que criança irritada é difícil de mamar no peito. A criança tem que estar mais calma possível pra conseguir fazer a pega correta. Por isso que eu falo do ambiente acolhedor, né? Total. Então vamos pra próxima. Vamos pra próxima aqui, ó.
Betina, como posso aumentar minha produção de leite? Essa aqui vocês já sabem, né? Quanto mais o bebê suga ou mais a gente estimula o seio materno, maior é a produção. Além disso, hidratação, né? E alimentação saudável. Água, alimentação saudável, uma mãe repousada, um ambiente não estressante. Difícil? Né? Mas e ideal. E a gente também tem medicação, né? Que faz com que a produção aumente, que a gente fala nas consultas médicas, a gente fala, alguns casos a gente utiliza. Utiliza medicação para aumentar a produção de leite. Exatamente. E qual que é a nossa última pergunta, Betina? Achei pra gente. Vamos ver aqui, vamos escolher mais uma pergunta. Acha aí. Jéssica, vamos lá. É normal o bebê mamar durante a noite? Não é só normal, como a gente recomenda, né? Que no início da vida do bebê que mama peito. Exato. Que ele mame à noite. Exatamente. Porque é o pico da prolactina da mãe. Isso faz com que a mãe continue produzindo ali aquele leite, né? Na quantidade adequada pro bebê ganhar peso. Tem mais uma pergunta também que eu sempre recebo. É a seguinte. Será que o bebê precisa mamar de 3 em 3 horas? Se a gente tem que acordar ele de 3 em 3 horas? É claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? A não ser que ele tenha algum fator de risco. Exatamente. Ele precisa ganhar peso, ele tem algum risco muito prematuro. Da glicose tá baixa, né? Foi prematuro. Mas de forma geral, gente, pelo amor de Deus, enquanto o bebê tá descansando, descansem, né? Deixa a criança dormir, pelo amor de Deus. Exatamente. E sempre acompanhem com o seu pediatra. Ô, B, eu acho que esse podcast rende muito, né? Total. Ele rende tanto que a gente já tá pensando diversas formas do que fazer pra continuar ajudando. Uma super novidade tá vindo por aí pra gente conseguir aprofundar cada tema, né, Jéssica? Que é tão importante pras mães, né? A informação liberta. A informação liberta. Total. E aí, falando em informação liberta, a gente sempre tem um lema no final do nosso podcast. É isso aí. E hoje esse lema é com você. Qual vai ser o lema desse nosso podcast? Gente, eu separei aqui o seguinte. Amamentar é construir vínculos. Seja qual for a forma de amamentar que você escolher. Seja seio materno, seja fórmula, enfim. Então, amamentar é a construção de vínculo. Vou colocar aqui no baldinho. E esse foi o nosso ensinamento do 4º episódio. Vamos lá, então? A gente está disponível, né? Obviamente, @doutora Jéssica Pinha. @doutora Betina Moreira Costa. @Espaço Vida 3 _. E aí a gente vai já fazer um spoiler do nosso próximo episódio. Vamos falar sobre paternidade, né? Isso aí, gente. Um tema super importante. Chama a família toda aí para assistir esse podcast, que a gente vai trazer um convidado também super especial. E a gente espera vocês, então, no nosso próximo episódio. Castelo de Areia.